Aí. Então tá, a aula de hoje... A aula de hoje é sobre análise de investimentos. Assim, a aula de hoje tem 4 ideias novas, tá? Que a gente vai aprender, mas a parte de conta não é muito diferente do que vocês já vêm fazendo. Então, se vocês já entenderam as contas anteriores e até mesmo os procedimentos na calculadora financeira que foram feitos anteriormente, a gente só precisa adaptar hoje, entender o conceito de esses 4 novos conceitos e adaptar as contas, tá? Mas é muito parecida a 3 delas e a outra não é parecida, mas é muito fácil, vocês vão ver. Então, vamos lá. Então, análise de investimentos. Então, investimento é o estudo dos fluxos de caixas, desembolsos de capitais e retornos de investimentos de um projeto para avaliar sua viabilidade econômica, tá? Então, isso é uma das coisas que vocês, eu não sei que curso vocês que estão agora assistindo a aula são, mas é uma das coisas que o pessoal da economia faz bastante, e dependendo da área da administração também, da contabilidade também, que é olhar o seguinte, olha, eu tenho um projeto que vai ser implementado, ele tem essas expectativas de retorno, eu vou ter que fazer esse desembolso de capital, e eu gostaria de saber se esse projeto é viável economicamente ou não, tá? E, se for, eu também posso querer comparar esse projeto com uma outra alternativa de projeto. Então, eu tenho capital só para fazer. Me apresentam 2 propostas de investimento que eu vou ter que desembolsar capital inicialmente. Mas eu só tenho capital para fazer uma delas. Aí, quais as ferramentas vão me ajudar a decidir qual dessas 2 eu devo fazer? Então, isso é o que a gente vai ver nesse capítulo. A gente vai ver 4 ferramentas. Claro que essas ferramentas, elas se restringem somente à parte financeira, né? Porque a gente está trabalhando com matemática financeira. Mas essa é provavelmente a parte mais importante na tomada de decisão. Outros fatores entram, por exemplo, afinidade que a pessoa pode ter com o tipo de negócio, com o tipo de projeto que ela quer realizar, o know-how, se ela vai escolher um ou outro, né? Se ela tem mais know-how numa área do que na outra. Claro que tudo isso também são fatores que podem ser levados em conta, mas aí isso não faz parte do escopo do nosso curso. Então, a gente vai ver aqui como avaliar esses projetos de maneira financeira. Mas, de novo, esse é provavelmente o mais importante, né, na tomada de decisão. Então, a análise de investimentos pode ser considerada como um conjunto de critérios que as empresas utilizam na tomada de decisão ao realizar investimentos, visando principalmente para a reposição de ativos existentes, especialmente instalação de equipamentos, o lançamento de novos produtos e a redução de custos. O processo consiste em escolher se um projeto vale a pena ser feito ou optar por um entre vários projetos de investimentos alternativos. Deu algum probleminha na rede? Não? Impressão minha. Tá. Então, isso é exatamente o que eu falei para vocês, né? Um dos exercícios finais dos vídeos é exatamente um projeto de análise de investimentos de uma frota de ônibus, que a gente fala lá sobre uma frota de ônibus, que tem que ter um investimento inicial, que tem um custo anual de manutenção e um retorno também anual, né? E aí se quer saber qual é o melhor momento para se optar pela troca da frota, que é o que ele diz, reposição de ativos existentes aqui, ó. É uma dos motivos pelo qual a gente faz análise de investimentos, tá? Então, o desempenho de uma ampla classe de investimentos pode ser medido em termos monetários, e neste caso utilizam técnicas de engenharia econômica, que estão fundamentadas aqui
matemática financeira, né? E aí é sempre a relação de tempo e dinheiro, né? Que a gente vem falando para vocês que desde a primeira aula que o dinheiro ele muda de valor no tempo, né? Então, o que vale R$ 100 hoje não vale R$ 100 amanhã e a gente vem aprendendo várias maneiras de entender isso. A parte histórica eu deixo para vocês lerem nos slides depois. E vamos ver os princípios que norteiam as técnicas de análise de investimentos. Então, a primeira é: não existe decisão a ser tomada se houver apenas uma alternativa, tá? Então, e aqui, assim, decisão em termos de escolher, né? A gente ainda pode pensar se essa alternativa é viável ou não. Só podem ser comparadas alternativas homogêneas, tá? Então, eu preciso, quando eu for comparar se um investimento é melhor do que o outro, eu preciso estar falando de investimentos homogêneos em geral, tá? A gente vai ver uma técnica que vai nos permitir comparar quando os investimentos não são homogêneos no tempo, tá? Apenas diferenças entre as alternativas devem ser consideradas, tá? Os critérios de decisão devem reconhecer o valor do tempo no dinheiro. Devem ser considerados os problemas de racionamento de capital, né? Essas últimas três são meio óbvias, né? Por isso que eu nem comentei. Devem ser consideradas as incertezas em relação às previsões. Essa aqui está dizendo para vocês, olha, nem tudo é certo, né? Não, apesar de ser matemática aqui, quando se faz um investimento de uma grande monta, bom, existem incertezas de, por exemplo, na frota do ônibus, né? Bom, normalmente uma empresa teria seguro, né? Se eu ia dizer, bom, pode acontecer algum acidente, algum problema climático que inviabilize toda a frota, mas aí isso geralmente é segurado. Mas em geral a gente tem problemas assim com em casos de incerteza e previsões, é geralmente mais projetos ou empresas que lidam com o câmbio, que é extremamente volátil, né? Então, quando as empresas se endividam a futuro, né? Se endividam no futuro numa moeda estrangeira, elas sempre têm que se preocupar com essa ideia. E quando faz um projeto também, se eu vou receber em moeda estrangeira, se meu fluxo de caixa quando eu vou fazer análise de investimento, ele depende de moeda estrangeira no futuro, né, pode ser que essa moeda esteja valendo muito menos no futuro do que ela vale hoje. Então, isso é uma dessas incertezas. Claro que há alternativas de hedge, ou seja, de proteção contra essas incertezas, mas ainda assim elas existem, né? Não é algo que se proteja 100%, se protege grande parte do capital, mas não totalmente o capital. Pode se proteger totalmente também, mas não é com segurança não é 100% de certeza que teremos 100% do capital protegido nas operações. Tá, mas isso não é tópico para essa disciplina, tá? Só para dizer para vocês que aqui para nós tudo vai ser líquido e certo, o projeto tal vai ser melhor do que o tal, né? Mas vocês têm que pensar que no mundo real as coisas não são tão certas assim. Essas técnicas nos ajudam a olhar qual é o melhor projeto. É melhor tê-las do que não tê-las, né? Porque senão a gente faz a decisão completamente no escuro, mas também não é algo que esteja livre de incertezas. Tá. O que se precisa fazer, né? Bom, esses limites aqui, mais ou menos, eu já falei para vocês, né? O impacto do risco da incerteza. Então, eu vou deixar para vocês lerem nos slides que eu quero chegar depois nas técnicas mesmo, tá? Então, antes disso, vamos falar de alguns conceitos básicos. Investimento é o quê? A gente vai considerar investimento como qualquer aplicação financeira com alguma expectativa de ganho futuro, tá? E observem, a expectativa de ganho futuro, ele não precisa nem se concretizar.
Em economia, entretanto, costuma-se conceituar investimento como gasto em bens que representam aumento da capacidade produtiva da economia, isto é, capacidade de gerar rendas futuras. Tá? Normalmente está associado a gastos com bens de capital ou a estoques. Nessa abordagem, o investimento tem por objetivo o aumento da produção de bens ou serviços, rendendo lucro e distinguindo-se no enfoque econômico das aplicações financeiras que apoiam a produção apenas de forma indireta, quais render juros, tá? Então, aqui tá mostrando para vocês a diferença entre o que nós chamamos de investimento aqui no curso e o que é chamado de investimento lá no curso de economia, né? Porque na economia, como ele diz ali, tem por objetivo o aumento da produção de bens ou serviços, rendendo lucros ou investimentos. Isso é importante lá para eles, né? Porque essa é uma das variáveis agregadoras lá do PIB, né? Então, se vocês já fizeram economia, o primeiro curso lá de introdução à economia, vocês certamente viram isso. Tá? Então, não é esse investimento que a gente está falando aqui. A gente está falando simplesmente qualquer aplicação financeira com a expectativa de ganhar lucro. Ela não precisa pensar, ou não pensar, mas representar aumento da capacidade produtiva do país. Tá? Que é o que ele diz, que no final aqui diz, ó, basta que renda juros, tá? Essa produção pode ser completamente indireta. A taxa interna de retorno de um investimento, tá? A taxa interna de retorno, pessoal, é uma medida que vai olhar para o fluxo de caixa, tá? Depois vocês podem ler tudo, eu vou explicar o que está no slide. Vai olhar para o fluxo de caixa, vai olhar para um cash flow que tem R0, R1, deixa eu pegar meu... então, imaginem um fluxo de... Opa! Ué, não está funcionando. Mas vou precisar do meu ponteiro. Ué, só um minutinho que eu vou ter que fechar e abrir o PowerPoint. Eu não... Preciso trocar minha... Não. Parece que... Ué, Jesus. Pode ser que a minha... Pode ser que a minha caneta está sem bateria. Aqui. Apareceu. Tá. A gente tá
na TIR, né? Deixa eu ficar por aqui mesmo. Tá, então, o que acontece aqui na TIR, né? A gente tem o nosso fluxo de caixa, R0, aí eu tenho uma entrada R0, uma saída R0, uma entrada R1, uma saída R2, uma entrada R3, e assim por diante, tá? Até o Rn. E aí eu vou me perguntar assim, ó, eu estou vendo o fluxo de caixa, não me foi dada o fluxo de caixa, e não foi me dada taxa nenhuma, tá? Eu vou perguntar o seguinte, qual é a taxa que eu vou chamar de TIR, né? A qual taxa, o valor atual do fluxo de caixa, lembra que o valor atual a gente aprendeu no módulo passado. O valor atual do fluxo de caixa, o valor na data agora, é 0. Tá? Então, a TIR é a taxa que transforma todo o fluxo de caixa equivalente a 0 no momento atual. Ok? Isso é o que é a TIR. Então, o valor atual do fluxo de caixa vai ser 0 quando eu aplicar essa taxa que a gente chama de TIR, taxa interna de retorno. Tá? Por que isso é importante? Bom, vou me adiantar um pouquinho, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver. Porque quando eu sei qual é a taxa que transforma o meu fluxo de caixa igual a 0, tá? Eu sei quando eu vou olhar para a taxa de remuneração da economia ou para a taxa de remuneração de algum outro projeto que me ofereçam, e eu vou comparar, né? Eu vou dizer, bom, essa taxa ela é maior do que a TIR, então a TIR me remuneraria 0 agora. Então, se essa taxa é maior, então quer dizer que provavelmente esse investimento seja melhor, vai remunerar mais. Tá, mas a gente vai falar com calma disso. A TMA, taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é a taxa que as empresas tomam como referência para a orientação quanto aos seus investimentos. Então, essa é uma taxa definida pela empresa, tá? Então, ela vai dizer assim, olha, a taxa mínima para me atrair para um investimento é 10%. A taxa mínima que me faz eu querer investir, eu querer me dispor de capital agora é tantos por cento. Tá? Nos problemas de matemática financeira, a TMA será uma informação dada, tá? Mas vocês vão aprender a determinar, né, como gerente financeiro de uma empresa, aprender a determinar como calcular essa taxa. Tá? E aí vai depender de algumas coisas intrínsecas da empresa, mas vai depender de expectativa de inflação, da curva de inflação e outras coisas. Ok? Mas aqui a gente sempre vai dar a TMA para vocês. Em geral, as empresas escolhem como taxa mínima de atratividade a taxa de juros de uma aplicação financeira que fariam caso os projetos de investimentos em estudos não fossem realizados. O que está dizendo isso? Bom, se o banco me oferece uma taxa de 10% ao ano, né, não oferece isso, né? Mas digamos que eu tenho investimento que só colocar o dinheiro no banco me ofereça 8% ao ano, ou 10% ao ano. Então, já é de se esperar que a taxa mínima de atratividade seja maior do que esses 10%, porque senão eu simplesmente coloco meu dinheiro lá, eu não preciso trabalhar, eu não preciso correr grandes riscos, né? Em geral, dependendo do investimento, corro risco nenhum, e eu vou ganhar 10%. É o valor presente líquido. O valor presente líquido, que a gente chama de, nós já vimos isso, tá? A gente chamou de valor atual, é o NPV, quando a gente aperta aquela tecla NPV na calculadora, né, que está em laranjinha, é o Net Present Value, tá? Então, o valor presente líquido, VPL, é o valor atual de um fluxo de caixa. Então, na data focal 0, considerando-se todas suas entradas, receitas e saídas,
e utilizando como taxa de juros a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, qual é a diferença do VPL para o... Bom, eu disse o VPL é o valor atual. Ele é o valor atual, né? Mas se vocês lembrarem que valor atual dependia de uma taxa, né? A gente calculava, qual o valor atual do fluxo de caixa? Uma taxa de 10%. Qual o valor atual? Uma taxa de 20%. O VPL, ele é um valor atual com uma taxa específica, a TMA. Então, o VPL de um projeto é o valor atual desse projeto, tá? Considerando a taxa mínima de atratividade da empresa que vai executar esse projeto. Ok? Tá. Em geral, aqui de novo, tá? O R0 é o investimento, né? Então, ele é apresentado como uma saída de caixa. Lá no fluxo anterior eu botei ele para cima, né? Mas ele é para baixo, né? Em geral, a gente pensa que nós temos um investimento, uma saída de capital no momento zero, e aí depois, por causa dessa saída de capital, eu vou ter receitas. Eu posso ter uma eventual despesa de algum custo de manutenção, mas em geral eu tenho receitas. Beleza? Tá. Payback. O payback, também conhecido como prazo do retorno do capital investido, é o período de tempo necessário para que os fluxos de caixas fiquem positivos, tá? Para que os fluxos de caixa positivos sejam suficientes para igualar o investimento, ou seja, para que fique ou zero ou positivo o fluxo de caixa. Esse é muito simples, quando vocês verem o exemplo, vocês vão ver que é realmente muito, muito simples. Então, o payback de um projeto é a medida de rapidez com que o fluxo de caixa gerado por esse projeto cobre o investimento inicial. Tá? Intuitivamente, projetos que cobrem seus investimentos mais cedo podem ser considerados mais atraentes por serem supostamente projetos menos arriscados. Viabilidade econômica e financeira são duas coisas diferentes, tá? Nós dizemos que um investimento ele tem viabilidade econômica quando conseguimos demonstrar através dos métodos de análise de investimento, que a gente vai ver hoje, que o projeto agrega mais valor à empresa do que outras oportunidades, em geral, do mercado financeiro, de igual risco ao projeto. Por outro lado, quando existe disponibilidade de recursos de capitais a custos compatíveis para investir, dizemos que o projeto tem viabilidade financeira. Então, o que é ter viabilidade financeira? Tá? Ter viabilidade financeira eu vou olhar para o fluxo de caixa, sei lá, me oferecem um projeto agora, vamos investir 100 mil reais para abrir, 100 mil, né? Não vai custar muito mais do que isso. A Chipotle quer começar a... Bom, a Chipotle é uma empresa tipo McDonald's, mas muito menor do que McDonald's. Uma franquia dessas de comida fast food dos Estados Unidos. Vamos pegar uma mais conhecida. Starbucks quer abrir uma loja em Porto Alegre, tá? E aí o investimento vai ser R$ 1 milhão. Tá? Digamos que eu tenha R$ 1 milhão, né? Que eu não tenho. Mas digamos que eu tenha R$ 1 milhão, eu posso pensar, tá, esse projeto tem viabilidade financeira para mim. Tá? Por quê? Porque eu tenho os recursos, tenho a disponibilidade de recurso de capital. Tá? Ele tem viabilidade econômica? Bom, não sei, aí depende, né? Aí eu vou ter que analisar o quanto de retorno ele vai me dar mensalmente. Se eu aplicasse esse dinheiro, né, em algum outro investimento de risco parecido, ou até menor, né? Será que eu não consigo agregar mais valor ao meu dinheiro do que abrindo essa franquia da Starbucks? Talvez sim, né? Talvez seja melhor, olha, uma franquia da Starbucks aqui não vai me gerar tantos recursos.
mas com esse mesmo valor eu consigo abrir uma franquia do TG Fridays, que é o competidor da... Esqueci o nome. Mas essas lojas tem no Barra... Esqueci o nome da... Esqueci o nome, é uma loja, um restaurante bem comum nos Estados Unidos, bem famoso, que tem um no Barra. Aí tem o competidor dele lá nos Estados Unidos, que também tem em tudo que é lugar, que é o TG Fridays. Esse de Porto Alegre, ele faz muito sucesso. Talvez seja interessante ter o competidor dele na cidade. Talvez isso agregue mais valor do que a Starbucks. Então, é isso que fala a viabilidade econômica, tá? Então, um projeto ele pode ter viabilidade financeira e não ser interessante do ponto de vista econômico. Por quê? Porque tem projetos melhores do que ele. Tá? A viabilidade financeira é simplesmente eu tenho os recursos para bancar esse projeto. Por outro lado, poderia acontecer diferente, né? Poderia acontecer não, que seria o caso real se fosse para mim que chegasse, olha, é, tu quer investir R$ 1 milhão para abrir uma Starbucks em Porto Alegre? Bom, eu amo Starbucks, eu quero muito. Tá? Aí eu vou olhar a viabilidade econômica, o fluxo de caixa projetado, e eu vou ver, bah, mas vai me dar um excelente lucro, né? Eu vou repor meu capital em pouco tempo. Bah, tá ótimo, achei sensacional, viabilidade econômica o projeto tem, não vou conseguir um investimento melhor. E aí qual é o problema? O problema é que eu não tenho R$ 1 milhão para investir. Então, esse projeto para mim teria viabilidade econômica, se eu olhasse para o fluxo de caixa e visse, né? Mas ele não teria viabilidade financeira. Eu não tenho R$ 1 milhão, eu não consigo cobrir o custo inicial, não tenho recurso de capital. Então, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre um projeto ser viável economicamente e ser viável financeiramente. Pode acontecer dele não ser nenhum dos dois, pode acontecer dele ser só um dos dois, ou pode acontecer dele ser os dois, que é o ideal. Tá, então as principais técnicas de investimento, a gente passou por três delas, tá? Que é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o payback, a gente passou, mas eu vou voltar nelas, tá? Que eu estava falando só dos conceitos básicos. E o VPLA, que é o método do valor presente líquido analisado, eu vou deixar para falar no final. E é sempre dois enfoques, tá? O primeiro é aceitação ou rejeição do projeto. Então, quando a gente vai falar de aceitação ou rejeição do projeto, a gente determina se os investimentos atendem o critério mínimo de aceitação das empresas. Tá? Nesse enfoque, apenas os projetos aceitáveis, com viabilidade econômica, devem ser considerados. Em geral, esse método é utilizado quando a empresa tem fundos ilimitados, ou muitos, não precisa ser ilimitados, não tomem isso aqui é uma hipérbole, tá? No sentido de que tem bastante fundos, tá? Ninguém tem fundos ilimitados. Mas os projetos são mutuamente exclusivos, ou quando os recursos são escassos, tá? Então, o que acontece aqui? O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu tenho projetos que são mutuamente exclusivos, ou seja, eu tenho dinheiro para fazer os dois, mas eles são mutuamente exclusivos. Ou eu faço um ou eu faço o outro. Tá? Por exemplo, investir em dois competidores. Tá? Talvez seja uma boa ideia, mas eu acho que em geral não é. Mas aí o pessoal que trabalha com isso deve saber, deve ter algum esqueci a palavra, mas, por exemplo, eu vou investir na Nike e na Adidas, né? São dois competidores ferozes, um quer tirar market share do outro. Então, isso parece, eu não sei se são exatamente mutuamente exclusivos nesse caso,
mas me parecem ser, né? Porque quando tu investir num, tu vai trabalhar para tirar o market share do outro, então tu vai trabalhar para te dar prejuízo no outro lado. Ou quando os recursos são escassos, ou quando eu só tenho dinheiro para investir em um dos dois. Então eu também tenho que pensar nesse enfoque. E também no enfoque da classificação, que envolve em ordenar os projetos com base em alguma medida. Pode ser o VPL, pode ser o TIR, pode ser o payback. O projeto que tiver o melhor retorno é classificado em primeiro lugar, o segundo melhor colocado em segundo lugar e assim por diante. Tá? Claro que somente projetos que são aceitos a gente classifica, né? Então, primeiro eu vou pensar na aceitação ou rejeição e depois eu classifico os que eu aceito. Tá? Então, essas os dois enfoques que a gente precisa cuidar. E aí agora a gente vai fazer o mesmo exemplo, tá? Então, o mesmo exemplo para vocês conseguirem diferenciar para o VPL, para TIR e para o Payback. Por que não para o VPLA também? Porque o VPLA, ele é usado quando acontece uma coisa de não homogeneidade dos projetos, que é o tempo. Então, esses três aqui, eles requerem que os projetos tenham o mesmo tempo. Na verdade, não é um requerimento... não se pode usar VPL, TIR ou Payback se não tiver, tá? Mas, em geral, eles são usados para projetos que se desenvolvem ao longo do mesmo tempo. Porque que, em geral, não é um impeditivo? Bom, porque se um projeto ele leva mais tempo, ele leva 2 anos a mais, pode-se pensar que tu tem retorno zero no que leva 2 anos a menos nos últimos 2 anos. Tá? Então, matematicamente, não há um impeditivo de tempo aqui para usar esses três quando os projetos têm tempos diferentes. É só uma questão de... não é expertise de praxis, tá? É uma questão de prática das pessoas que fazem análise financeira. Então, quando o tempo é diferente, eles vão usar, em geral, o VPLA. Beleza? Então, vamos fazer aqui o VPL, a TIR e o Payback para esses dois projetos diferentes, tá? Então, os dois requerem o mesmo aporte financeiro, o mesmo investimento de 10 mil reais. Só que o projeto A, no ano 1, ele vai me dar um retorno de 500 reais. No ano 2, 700, no ano 3, 1.000, no ano 4, 2.000, e no último ano ele vai me dar um grande retorno, 15 mil reais. O projeto B, ele já vai funcionar diferente. Ele vai me dar um aporte grande já no primeiro ano, de 7 mil, um retorno, né? E depois um retorno de 3 mil, depois um retorno de 2 mil, depois um retorno de 1.000 e depois outro retorno de 1.000. Tá? Então, observem que eles são diferentes. O projeto A, ele demora mais e dá um grande retorno no final. Eu acho que na soma nominal, né? Eu acho que o retorno deve ser maior, 18, 19,200 aqui, no nominal. E aqui no nominal a gente tem 10, 12, 14, tá? Mas talvez o fato desse aqui dar um grande retorno já no início, talvez ele seja melhor. Vamos tentar decidir isso usando os métodos. Vamos ver cada um deles. Então, primeiro, o VPL. O valor presente líquido, como eu falei para vocês, é o valor atual usando a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, é o valor atual, onde a taxa que a gente vai calcular o valor atual é a taxa mínima de atratividade. Quando que eu aceito um projeto ou quando eu rejeito? Quando o VPL for positivo, eu aceito. Tá? Ou seja, eu olho para esse fluxo de caixa e com a minha taxa mínima de atratividade, tá? Esse projeto rende, aliás, ele tem um valor atual, ele vale hoje algo positivo. Então ele deve ser aceito. Se o VPL for negativo, quer dizer que hoje esse projeto vale menos do que zero.
né? Então, não é um bom investimento. Tá? Eu tenho um valor atual negativo daquele fluxo de caixa. Melhor é eu não fazer nada, então, com o meu investimento. Ok? Com os 10 mil reais, no caso ali, tá? E como é que eu classifico se eu tenho vários projetos? Bom, eu classifico da maneira mais óbvia possível. O VPL com maior, o projeto com maior VPL é melhor do que o projeto com o segundo maior VPL, que é melhor que o projeto com o terceiro maior VPL. Tá? Então eu vou fazer em ordem crescente. Quem tiver o maior VPL ganha. Tá, então vamos aqui. Exemplo 1. Vamos aplicar o método do valor presente líquido naqueles projetos A e B, que eu reproduzi a tabelinha aqui para vocês de novo, tá? Para as seguintes taxas mínimas de atratividade. Então, eu vou ter que fazer para 3 taxas diferentes. 10%, 18%, 50%, tá? Eu vou fazer a conta, eu vou montar a conta, nem vou fazer, só vou montar a conta para um deles, porque depois é tudo igual, tá? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vou montar para 2. O que é o VPL do projeto? Eu não vou botar o A pequenininho para vocês não confundirem com o VPLA, tá? VPL do projeto A, tá? Vai ser menos 10 mil reais, mais 500 reais dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade. Então, eu vou descapitalizar, ó, esses 500 reais, eu vou descapitalizar uma vez. Mais 700 reais dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade ao quadrado. Mais 1.000 reais dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade ao cubo, no ano 3. Agora, mais 2.000 reais dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade elevado a 4. Mais 15.000 reais dividido por 1 mais a TMA elevado à quinta. Tá? Então, agora basta vocês substituírem essas TMAs aqui, ó, aqui, se vocês forem fazer na calculadora financeira, e calcular, tá? Para cada uma das TMAs. A mesma coisa vocês podem fazer para o projeto B, ó. O VPL do projeto B vai ser menos 10 mil reais. Eu vou trazer esse fluxo de caixa para o valor presente. Mais a que taxa? A TMA, 7 mil reais dividido por 1 mais a TMA, mais 3 mil reais dividido por 1 mais a TMA ao quadrado, mais 2 mil reais dividido por 1 mais a TMA ao cubo, mais 1.000 reais dividido por 1 mais a TMA na quarta, mais 1.000 reais dividido por 1 mais a TMA na quinta. Ok? Então, de novo, só substituir os 10%, 18%, 50% aqui, e vocês vão ver qual é o VPL do projeto B para cada uma dessas TMAs. Tá? Achei que alguém tinha alguma pergunta. Certo? Tá, e como é que eu faço isso na calculadora financeira? Bom, basta a gente fazer aquilo que a gente aprendeu de fluxo de caixa, né? Então, usar o método do cash flow que a gente aprendeu há 2 aulas atrás. Vamos fazer aqui, pelo menos, 2 deles. Tá. Então, aqui, ó, o projeto A, pessoal. O projeto A, tá? Então, primeiro, limpar tudo da calculadora. FREG, limpei todos os registros.
Aí eu vou entrar 10 mil reais como CF0, né? Aqui não cabia o 10 mil, eu botei aqui para vocês. Ó. Como é que eu entro menos 10 mil, né? Eu tenho que entrar menos 10 mil, mas não dá ali para mim botar menos 10 mil. O menos 10 mil eu tenho que fazer 10 mil change sign, tá? Aí o que eu vou fazer? GPV, porque eu quero pegar esse CF0, né? Esse é o valor zero do meu fluxo de caixa, tá? O valor na data zero do meu fluxo de caixa. Agora eu sigo entrando com fluxo de caixa. 500 GCFJ, 700 GCFJ, 1000 GCFJ, 2000 GCFJ, 15.000 GCFJ, tá? Lembrando que quando vocês vão apertando CFJ, ele vai entendendo como a próxima entrada do fluxo de caixa. Então, ele entendeu esse como entrada 1, esse como entrada 2, esse como entrada 3, esse como entrada 4, esse como entrada 5. Exatamente como está ali. Tá? Agora, eu vou colocar a minha TMA. Tá? A taxa que eu quero usar é 10. Então, 10 vai ser o meu I. E eu vou pedir o valor atual, o NPV. FNPV. E ele vai me responder 2.464 com 21,9, tá? Eu não sabia como é. 21,9. Que para nós vai ser 22. Pelo nosso método de arredondamento. Ok? Posso fazer isso agora com o projeto B, ó. Limpei todos os registros. Como que eu faço o projeto B? 10 mil reais. Né? 10 mil reais. Só que é menos, né? Uma saída. Então, eu vou trocar o sinal. E aí, eu vou registrar isso como sendo o valor da data zero. E agora eu sigo o fluxo. 7.000 é o valor da data 1, GCFJ. 3.000, o valor da data 2, GCFJ. 2.000, GCFJ. 1.000, GCFJ. 1.000, GCFJ. 10 é a minha taxa. Não? E aí eu peço o valor presente. 1.649,53,9. Então, aqui também, ó, eu vou arredondar para 54, mas o valor que aparece ali é 53,9. Ok? Então, há uma taxa de 10%, os VPLs, tá, do projeto A acho que está no próximo slide. Tá, aqui, ó. Ambos os projetos devem ser aceitos, né? Por quê? Porque ambos têm VPL positivo. O VPL desse aqui é 2.464 com 22 arredondado. O VPL desse aqui, 1.649 com 54. Tá? Então, se a taxa mínima de atratividade é 10%, ambos devem ser aceitos. Tá? Mas usando o VPL, a gente vê, e não é um mas, é um e também, né, além disso, usando o VPL, o projeto A é melhor do que o projeto B. Ele vale mais hoje a uma taxa de 10% do que vale o projeto B. Ok? Aí o que acontece, tá? Vou deixar para vocês fazerem, os passos estão todos aqui. Se vocês fizerem a mesma coisa para uma TMA de 18%, vai ser tudo igual, só vai mudar quando vocês entrarem a taxa aqui, ó. Tá? Aí é uma taxa de 18%, o VPLA, ó, o VPLA desse aqui, ele era melhor. Ambos eram positivos e esse aqui era melhor. Né? Agora é uma taxa de 18%. O VPL desse aqui, do projeto A,
fica negativo, enquanto do projeto B fica positivo. Ou seja, uma taxa de 18%, esse aqui que era melhor, ele já não deve nem ser aceito. Enquanto esse aqui que era pior, ele vira melhor e pode ser aceito, porque o VPL é positivo. Tá? O que muda? Por que 10% esse aqui é melhor e 18% ele é pior e não deve ser aceito? Justamente porque esse aqui, o projeto B, ó, ele tem grande parte do retorno dele está lá no 5º ano. Então, se a taxa crescer demais, esse valor aqui, quando eu for trazer a valor presente, eu vou ter que dividir por 1,18, né, nesse caso, 1 mais a taxa elevado à quinta. Quando eu elevar a quinta, esse denominador fica muito grande. Ou seja, eu vou descapitalizar demais esses 15 mil. Porque ele está muito longe no tempo. Então, se a taxa for muito grande, isso aqui vira quase nada, ou vira muito pouco perto dos 10 mil. Enquanto esse projeto aqui, ó, ele só vai ser descapitalizado por uma taxa grande, 18%, mas só por um período de capitalização e não 5. Então, por isso que esse projeto vira melhor a uma taxa grande. Tá? Então, quanto maior a taxa mínima de atratividade, mais rápido eu preciso recuperar o meu retorno. Certo? Então, aqui, ó, apenas o projeto B é aceitável por ter VPL maior do que 0. E se a taxa fosse 50%, ambos os VPLs seriam negativos e nenhum deveria ser aceito. E, de novo, os cálculos são todos iguais, só o último passo ali, quando entrar a taxa, vocês vão entrar 50 ao invés de 10. Tá? Então, aqui, nesse caso, ambos os projetos não devem ser aceitos. Certo? Alguma dúvida quanto ao VPL? Tá, então vamos ver a TIR. A TIR é a taxa que zera, né? A gente viu lá no início, a TIR é a taxa que transforma o fluxo de caixa em zero na data zero, ou seja, o valor atual do fluxo de caixa se transforma em zero. Tá? Quando que eu aceito um projeto baseado na TIR? Se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade da empresa, eu aceito. Se a TIR for menor do que a taxa mínima de atratividade, eu rejeito. Tá? Ou seja, a TIR maior do que a taxa mínima de atratividade, o que está me dizendo? Né? Está me dizendo que a taxa interna de retorno a taxa que transforma o valor presente, né, daquele fluxo em zero agora, ela é maior do que a taxa mínima de atratividade do projeto. O que significa que se eu colocar a taxa mínima de atratividade do projeto e calcular o valor atual, calcular o VPL vai me dar positivo. E aí a mesma coisa ao contrário. O melhor projeto é o que apresenta maior taxa de retorno, quando eu for pensar em classificação, né? Se eu for classificar, quem tiver a maior taxa de retorno é melhor. Então, eu vou classificar de a maior TIR, para a segunda maior TIR, para a terceira maior TIR e assim por diante. Tá? Vamos lá. É importante, né? A TMA não pode mudar de um projeto para outro, tá? A TMA tem que ser a TMA da empresa, não do projeto, para mim usar a TIR. Tá, eu vou montar aqui como se usa a TIR para um deles, tá? Para resolver a TIR, e aí eu vou mostrar um grande problema para vocês. Tá? Então vamos tentar calcular a TIR para um desses projetos. Então, para o projeto A, tá? Vamos tentar fazer do projeto A. Então, o que é a TIR? A TIR
é a taxa que vai transformar o VPL em zero. O VPL não, desculpa, o valor atual. Tá? Eu vou dar um nome para ela, tá? Para mim não ficar escrevendo TIR o tempo inteiro. Eu vou chamar a TIR. A TIR, eu vou chamar ela de tal, tá? Então, eu quero calcular tal. Eu quero saber quem é tal, quem é a minha TIR. Péssima ideia, tá? Só para mim economizar algumas linhas, depois os colegas de vocês vão se confundir no vídeo. Deixa eu usar TIR mesmo. Pronto, mudei de ideia. Vamos usar TIR mesmo que fique um pouquinho grande. Então, o que que é? Eu tenho que o meu valor atual tem que ser zero, tá? Do projeto A. Então, vai ser menos 10.000 mais 500 dividido por 1 mais TIR, né? Pela taxa. Mais 700 dividido por 1 mais TIR ao quadrado. Mais 1.000 dividido por 1 mais TIR ao cubo. Mais 2.000 dividido por 1 mais TIR na quarta. Mais 15.000 dividido por 1 mais TIR na quinta. Tá? Então, tá aí. Para calcular a TIR, eu preciso resolver essa equação aqui, ó. Essa equação que está aqui, ó. Zero igual a tudo isso aqui, tá? Pessoal, se vocês mexerem um pouco, multiplicarem os dois lados da equação por 1 mais TIR na quinta, tá? Vocês até pegariam uma equação desse tipo aqui, ó. Zero igual, que seria equivalente. Menos 1.000, 1 mais TIR na quinta, mais 500. Aí, se eu multiplicar por 1 mais TIR na quinta, que está dividido por 1 mais TIR, vai ficar 1 mais TIR na quarta, mais 700, 1 mais TIR aqui na quarta, ao cubo, mais 1.000, 1 mais TIR ao quadrado, mais 2.000, 1 mais TIR na 1, mais 15.000, tá? Então, se vocês multiplicarem ambos os lados dessa igualdade aqui por 1 mais TIR na quinta, vocês vão pegar essa equação aqui. Tá? E essa equação é equivalente a essa aqui, né? Exceto, possivelmente, se quando TIR é menos 1, que vocês teriam os denominadores igual a zero, mas TIR menos 1 não faz sentido, tá? TIR é algo positivo para gente. Ok? Tá. Isso aqui é uma equação polinomial de grau 5. Se vocês tentarem resolver, ia dar um trabalho gigantesco, né? Até poderia substituir aqui, ó, 1 mais TIR, chamar 1 mais TIR de x. E aí vocês teriam menos 1.000 vezes x na quinta, mais 500x na quarta, mais 700. Para não ter que abrir as contas, aí vocês poderiam calcular x e depois, para achar a TIR, subtrair 1. Tá? Mas mesmo fazendo isso, já é muito difícil, porque vocês têm uma equação de grau 5, né? E uma equação de grau 5, vocês não têm fórmula para achar as raízes. Opa. Tá? Não tem uma fórmula para achar as raízes de uma equação de grau 5. Nem de grau 6, nem de grau 7, nem de grau 8. Acima de grau 4, a gente não tem fórmula fechada para achar raízes polinomiais. Que droga. Então,
não tem muita esperança aqui. Tem como calcular raízes dessas coisas? Sim, claro que tem, né? Claro que matemáticos, engenheiros sabem fazer isso, mas fazem isso usando métodos numéricos. Não são coisas que a gente vai aprender nesse curso. Eu precisaria calcular as raízes dessa equação polinomial, né? A TIR é uma das 5 raízes dessa equação polinomial. Na verdade, não é nem a TIR, né? Esse x aqui, que é 1 mais a TIR, é uma das raízes dessa equação polinomial. Uma das 5 dessas raízes. Então, teria que saber qual das 5 é, e aí subtrair 1 para achar a TIR, tá? Mas, de novo, não tem método algébrico necessariamente, uma fórmula fechada para calcular isso. Como que faz a calculadora de vocês? Bom, aí usa os métodos numéricos que eu falei para vocês, né? Que matemáticos e engenheiros, em geral, aprendem a fazer, físicos também. O mais simples seria o método de Newton, por exemplo, que nos ajudaria a calcular as raízes desse polinômio, mas o método de Newton vai me dar uma das raízes, aí tá, tem todo algo que não importa para esse curso, eu teria que fazer um chute perto dessa raiz para conseguir chegar na raiz que eu quero, tá? Mas nada disso nos interessa aqui no curso. A única coisa que eu estou fazendo tudo isso para mostrar para vocês é que a TIR, é para dizer para vocês que a TIR é a única coisa que vocês não conseguem, se vocês não souberem método de Newton, tá? Não conseguem só com coisas básicas calcular na calculadora científica de vocês. Tudo que a gente faz no curso dá um pouquinho mais de trabalho de fazer na científica, mas dá para fazer, tá? E eu sempre, em geral, né, mostro aqui para vocês como equacionar, e aí depois vocês resolvem na científica. A TIR não dá, tá? A TIR só se vocês de fato souberem método de Newton, e senão não dá para fazer, e ainda assim não é fácil fazer com uma calculadora científica normal, ok? Essa é o tipo de questão que vocês precisam da calculadora financeira. Então, bom, na prova é o tipo de questão que quem não tem a financeira tem bastante dificuldade de fazer, tá? Mas como vocês não têm prova, vocês podem sempre usar o, o emulador, né? Então não tem problema nenhum para vocês. Vamos ver como a gente calcula a TIR. É tudo igual, tá? Então a TIR é a taxa que transforma isso aqui em zero. Então, para calcular a TIR é tudo muito parecido. Eu vou calcular do projeto A, tá? E aí do projeto B vai ser igual a uma taxa de 10%. Para que serve a TMA aqui? Eu vou entrar com a TMA no cálculo da TIR? Não, ela só serve para mim fazer a comparação depois, porque lembrem que o projeto é aceito se a TIR for maior do que a TMA, tá? Então ela não serve para fazer o cálculo que a gente vai fazer na calculadora é independente da TMA, ela só vai servir para efeitos de comparação. Então vamos lá, de novo, ó, menos 10.000, lembrando que, ó, olha o que eu fiz, ó, eu fui botar menos 10, ele não entendeu, né? Tá? É força do hábito com a científica, porque na científica dá para fazer isso. Mas aqui eu tenho que fazer 10.000 change sign. Tá? E aí eu vou registrar isso como o meu FC0. Tá? 500 G CFJ, 700 G CFJ, 1000 G CFJ, 2000 G CFJ, 15.000 G CFJ, 10. Isso aqui tá errado, tá?
Preciso arrumar esses slides aqui, tá? Eu não vou botar 10i, né? Eu não quero entrar a taxa, eu quero justamente pedir a taxa. Eu não preciso desse 10i aqui, tá? Então, 10.000 GCF0, 500 GCFJ, 700 GCFJ, 1.000 GCFJ, 2.000 GCFJ, 15.000 GCFJ, e eu vou pedir a TIR, ó. A TIR é o IRR, fica em cima do FV. FIRR. O que eu fiz de... Será que tinha mais valores? Eu não troquei o sinal do primeiro? Change sign. Tá. Troquei o sinal. GSF0. 500. Dois mil. 15.000. Tá. Eu acho que eu não tinha trocado o sinal do 10.000 ali, tá? E aí ele vai me dar a resposta 1557. Por que que ele me deu erro, né? Porque se eu entrar com todos os valores positivos, não vai ter taxa que zere o fluxo de caixa. Se todos os valores são positivos, esse fluxo vai ser positivo na data zero, né? Ele só pode ser zero se eu tiver algo negativo, porque o que a TIR faz é equilibrar o fluxo de caixa, transformar ele em zero na data zero, tá? Mas se está tudo positivo, não tem como eu equilibrar o fluxo de caixa. Ele vai ser positivo. Era esse o erro. Se vocês fizerem a mesma coisa para o projeto B, vocês vão ver que a TIR do projeto B, ó, é 19,71, tá? A mesma coisa não inclui essa bobagem aqui que eu botei, que eu deixei, né? Foi um copiar e colar do slide anterior, tá? Então, o que a gente vê, né? A TIR do projeto B é maior do que a TIR do projeto A, e ambas são maiores do que a TMA. O fato delas serem maiores do que a TMA significa que os projetos devem ser aceitos. E o fato da TIR do B ser maior do que a TIR do A significa que, segundo a TIR, o projeto B deve ser escolhido. Tá? Tá, e aí tem o exemplo 13.4, que é a mesma coisa, só que agora usando as taxas mínimas de atratividade de 50% e 18%. Não precisa recalcular as TIRs, pessoal, porque as TIRs, elas não dependem elas não dependem da TMA, tá? Então as TIRs vão ser as mesmas, 15,57 e 19,71. Só que agora, para efeitos de comparação, se a minha TMA é 18, ó, eu não devo aceitar o projeto A, porque o projeto A tem TIR 15,57, vai ser menor do que a TMA. Então, eu não aceito o projeto A, ele não é viável economicamente, mas o B sim, porque o B ainda tem TIR maior do que a TMA. E no caso da TMA ser 50, nenhum dos dois devem ser aceito, né? Por quê? Bom, porque ambas as TIRs são menores do que as TMAs. Ok? Payback. Dúvidas? Se tiverem dúvidas, me perguntem. Vamos fazer o payback. O payback é bem simples, bem rapidinho. O payback é bastante simples. Como investimento, né? O investimento que a gente faz na data zero, ele é seguido de entradas, receitas e despesas
entradas e até pode ter algumas saídas, procura-se identificar o prazo em que a soma das entradas é suficiente para igualar o valor de saída do investimento. Tá? Então, o payback é também conhecido como o prazo em que ocorre o retorno do capital investido. Então, eu vou olhar para o tempo em que o valor que eu investi, eu recuperei. Em termos nominais, tá? Eu recuperei em termos nominais. Tá? Então, aceita-se o projeto quando o payback for inferior a um prazo estipulado previamente pela empresa. E a gente classifica por quem tiver o menor payback. Ou seja, o projeto que me dá o retorno mais rápido é melhor. Então, quem tiver o menor payback é melhor do que quem tiver o segundo menor payback, que é melhor que quem tiver o terceiro menor payback, assim por diante. Tá? Então, considerando o prazo de 3 anos como prazo máximo de retorno aceitável de um investimento de capital, vamos aplicar o payback no projeto A, tá? Então, aqui está o projeto A, ó, 10 mil, menos 10 mil na data 0, R$500 na data 1, 700 na data 2 e assim por diante. Tá? Para calcular o payback, eu preciso saber qual é o fluxo acumulado, que é o que eu botei essa coluna aqui. O que é o fluxo acumulado? Eu vou simplesmente somando tudo que já teve de entradas e saídas até aquele momento. Então, por exemplo, na data 0, o fluxo acumulado é simplesmente o valor da data 0, menos R$10.000. Tá? Mas na data 1, o que vai acontecer na data 1, né? Eu vou pegar os R$10.000, os menos 10 mil que está acumulado, e eu vou somar com a entrada do ano 1, que é 500. E aí vai me dar um fluxo acumulado de menos R$9.500. Tá? Aí o que vai acontecer na data 2? Eu vou pegar o que está acumulado, menos 9.500, e vou somar com a entrada da data 2, que é 700, e vai dar menos 8.800. E aí na data 3, eu vou pegar o fluxo acumulado, somar com o valor da data 13 e vai me dar menos 7.800. Na data 4, eu vou pegar o fluxo que está acumulado, menos 7.800, vou somar com o valor da data 4 e vai me dar menos 5.800. Observem que eu ainda não virou positivo o fluxo acumulado. Eu ainda não recuperei meu capital. E aí na data 5, na data 5 eu vou pegar o fluxo acumulado, menos 5.800, vou somar ao que vai entrar na data 5, 15 mil, e vai dar menos 9.200. Então, olha, observem aqui, ó. Eu acho que tem um slide aqui. Aqui é onde, entre o ano 4 e 5, ele deixa de ser negativo e vira positivo. Então, é em algum momento entre o ano 4 e 5 que eu recupero o meu investimento, tá? Então, o payback, ele está entre o ano 4 e 5. O fluxo acumulado deixa de ser negativo e vira positivo entre o ano 4 e 5. Como que eu decido quando? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, olha. Ele acontece em algum momento do ano 4, tá? Porque começa o ano 4 negativo e termina positivo. Então, ele é 4 mais alguma coisa. Como é que eu decido se é alguma coisa? Eu vou simplesmente fazer uma proporção do quanto eu devia para o quanto foi pago. Eu devia 5.800, tá? E eu recebi no ano 5, 15 mil. Então, quanto tempo de ano corresponde a esses 5.800 dentro desses 15 mil? Qual é a porcentagem de tempo, digamos, que eu recebi esses 15 mil continuamente durante o ano? A gente sabe que não existe isso, mas receber continuamente, mas é só, ou uniformemente, digamos, recebi uma certa quantia exata por dia, 15 mil dividido por 365. Tá? Não acontece isso, mas a gente pensa que como se fosse assim para calcular o payback. Então, eu vou pegar a proporção, quanto tempo de ano corresponde, né? Se o ano corresponde a eu receber 15 mil reais, quanto tempo corresponde a eu receber 5.800? Então, eu tenho que fazer 5.800 dividido por 15 mil. Isso é 0,39. Então, o payback é 4 anos, 4,39 anos. Tá?
Cuidado que se vocês forem transformar em meses, vocês têm que pegar o 0,39 e multiplicar por 12, né? Porque um ano tem 12 meses. Ok? Então, esse projeto ele não é aceitável porque eu tinha que receber tudo em antes de 3 anos. E esse aqui é 4,39 o payback. Vamos fazer o do projeto B, que é bem simplesinho, dá para fazer rapidinho à mão. Ó. No ano zero, meu fluxo acumulado é menos 10 mil. Né? Aí, o que vai acontecer no ano 1? Eu devo 10 mil, recebo 7 mil, então, não é que eu devo, né? O fluxo acumulado é menos 3 mil. Tá? Aí, o que acontece agora no ano 2? O fluxo acumulado é menos 3 mil, eu recebo 3 mil, dá zero. Então, beleza. Ó. O payback do projeto B é 2 anos. Tá? Em 2 anos virou zero. Aí depois vai dar 2 mil, fluxo acumulado, depois vai dar 1.000 e depois vai dar 1.000. Então, se eu for olhar para o payback, o melhor projeto é o projeto B. Ok? Tá? Aí tá o fluxo que a gente acabou de fazer. 2, 3, 4 mil. Opa, desculpa aqui, né? 2 mil mais 1.000, 3 mil. 3 mil mais 1.000, 4 mil. Tá? Então, aqui o fluxo acumulado é 3 mil, aqui 4 mil. Payback de 2 anos. Tá, por último, o VPLA, o valor presente líquido anualizado, tá? Ele vai comparar projetos diferentes. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o valor presente do projeto, e aí a gente vai dividir esse valor presente em prestações durante o período do projeto. Tá? Então, o primeiro, por que eu faço isso? Bom, porque aí eu vou comparar o quanto eu estou ganhando de prestação no projeto 1 e o quanto eu estou ganhando de prestação no projeto 2. Por isso que por isso que a gente, anuidade, né? Eu vou dividir pelo período do projeto. Por isso que ele se chama de anualizado, porque ele tem a ver com a anuidade. A primeira etapa é calcular o valor presente líquido de cada projeto. Depois eu vou calcular o valor de uma prestação postecipada tendo o VPL do projeto como principal e o número de prestações vai ser a duração do projeto. Se o VPLA for positivo, a gente aceita. E a gente classifica por quem tiver o maior VPLA. Então, aqui a gente vai trabalhar vou mudar os projetos, por quê? Bom, porque que é o que colocou lá naquele slide inicial, né? Só podem ser comparadas alternativas homogêneas. Até fiz uma ressalva, olha, não é bem só podem, mas em geral. Aqui as alternativas não são homogêneas, por isso a gente não vai usar VPL, TIRE nem Payback. Elas não são homogêneas porque o tempo é diferente. Um projeto dura 2 anos, o outro dura 3. Então, é nesses casos em que o VPLA ele é indicado. Tá? Eu não vou fazer a mão aqui porque é questão de coisas que a gente já fez, tá? Vocês primeiro calculam o VPL, depois de calcular o VPL, vocês usam esse VPL como o principal para calcular as prestações, tá? Em geral, ninguém faz isso à mão, todo mundo faz com a calculadora. Eu vou fazer com a calculadora com vocês. Então, vamos lá. O projeto C, tá? Então, limpei todos os registros. Vou entrar o 10 mil aqui, ó, da data zero. Então, 10 mil change sign. GCF 0. O 8 mil é o meu GCFJ. Tá? O 5 mil é o meu GCFJ de novo, né? A entrada 2. A minha taxa que ele deu lá, ele falou qual era
Sim, a TMA era 10%. Tá? Então, com uma TMA de 10%, eu vou calcular agora o VPL, tá? Quando eu fizer isso aqui, ele vai me dar o VPL, que é o valor atual. Então, F PV, me deu o VPL. Tá? Tá, agora, pessoal, eu vou continuar o cálculo em vez de fazer o do B, tá? Tá um barulhão aqui, só um pouquinho que eu vou fechar. Tá. Esse é o meu VPL. Agora eu vou anualizar esse VPL. Eu vou transformar isso aqui em quantas prestações? O projeto C tem 2 anos, então eu vou transformar em 2 prestações, ó, que está no slide anterior. Tá? Eu vou trocar isso aqui de sinal e vou armazenar isso aqui como PV, ó. Estou PV, tá? Como eu não fiz encadeado, tá? Eu comecei o cálculo de novo ali no outro slide, mas eu poderia fazer encadeado. Então eu armazenei isso aqui como PV. Aí eu vou dizer que o N é 2. A taxa ele já sabe que é 10, né? Mas vocês podem colocar a taxa como 10. Tá? Eu acho que não tem nenhum valor futuro, deve estar zerado, e aí eu vou perguntar o PMT para ele. 809,52. Tá? Ó, observem que deu 1 centavo de diferença, né? Por que deu 1 centavo de diferença e qual é o certo? O certo é o que eu fiz na calculadora agora. E esse 1 centavo de diferença deu, por quê? Porque eu fiz tudo encadeado e aqui eu fiz um arredondamento intermediário, né? Quando eu fiz esse arredondamento aqui para o 96. Então, tá vendo que esse arredondamento já dá 1 centavo de diferença. Tá? Eu vou colocar encadeado nos slides depois para liberar para vocês para ficar mais correto. Certo? Então, o que a gente fez? A gente calculou o VPL e depois transformou esse valor de VPL em 2 prestações. Tá? Eu estou trocando, se vocês pensarem em fluxo de caixa, 809,52, tá? Eu estou trocando esse fluxo de caixa aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu voltar lá aqui. Ó, eu tenho esse fluxo de caixa, menos 10.000. Aí eu tenho 8.000 e 5.000. Tá? E 5.000. Aí o que eu fiz? Eu calculei o VPL, né? Então eu trouxe tudo isso aqui para o valor presente. E aí eu recalculei como um fluxo de caixa em que eu recebo 2 prestações. Uma de 850, quanto? 809,52. 809,52. 809,52. Tá? E aí eu não tenho nada aqui na data zero. Dá para pagar. Na data 0 não tem nada, na data 1 eu recebo 809,52, na data 2 eu recebo 809,82. Esses dois fluxos de caixa, eles são equivalentes. E aí eu faço a mesma coisa para o projeto D, ó. Eu vou trocar o fluxo menos 10.000. Então, uma saída de menos 10.000. Aí uma entrada de 6.000. Uma entrada de 5.000 e uma entrada de 3.000. Então, eu vou pegar esse fluxo aqui todo e vou transformar por um fluxo equivalente a ele, que vai ter 3 prestações.
quanto vão ser essas prestações? Se vocês calcularem, vocês vão ver que vai ser de 740,18. Então, 3 prestações de 740,18. E aí, agora eu vou comparar as prestações, tá? Essa aqui, ó, é 809,52. Essa aqui é 740,18. Então, esse aqui tem um VPLA maior, ok? O projeto C tem um VPLA maior. Vocês podem dizer, mas esse aqui tem um a mais, né? Bom, não importa para o VPLA, porque justamente ele está comparando coisas que têm tempos diferentes, tá? Então, o VPL do C é maior do que o VPLA do D, e nesse caso, o VPL do C é maior do que o VPL do D, tá? Por que que a gente pensa assim? Porque se eu colocasse assim, se eu triplicasse, né, esse aqui, se eu triplicasse esse aqui e pensasse em 6 prestações, e eu duplicasse esse aqui e pensasse em 2 prestações, em 6 prestações também, aí eles teriam o mesmo período e a prestação desse aqui seria maior. Tá? Mas a ideia é, quem tiver a maior prestação mensal tem o maior VPLA, é o melhor projeto. Nesse caso é o projeto C. Eu vou deixar as considerações finais ali, que é só alguns comentários sobre qual que é mais usado nas empresas, as práticas empresariais, para vocês lerem nos slides. E vamos ficar por aqui, porque já é 10h30, a não ser que vocês tenham alguma pergunta, tá? Eu vou desligar aqui a câmera, a gravação. Se vocês se sentem mais à vontade de perguntar.